E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula sobre as teses mais cobradas. Essa aula aí rápida que nós temos, falando várias teses e nos preparando para arrebentar na segunda fase. Perfeito? Vamos começar aqui. Pode jogar para eles todos os meus dados, Facebook, Instagram, WhatsApp, todos esses dados que eu sei que vocês vão querer usar. Então tá aqui, ó, Instagram, depois eu mostro uma telinha que eu tenho. Lembrando, essa não é uma aula para você tentar aprender 100% essa tese nova. Essa é uma aula rápida, uma aula em que nós vamos relembrar as teses. Eu vou jogando as teses aqui, vamos conversando e, se você tiver qualquer dúvida, você vai fazer o quê? Joga aqui para eles, vai me procurar e nós vamos conversar melhor. Então, tá aí o WhatsApp que eu sei que é o preferido de vocês, tá o meu Instagram, tá o Facebook, tá o e-mail. Certinho? Então, vamos lá, aula sobre teses mais cobradas, nas quais eu vou jogar uma tese aqui, discutimos, jogo uma tese e discuto. Uma aula rápida, não vou ficar relembrando e explicando a tese nos seus pormenores. Combinado? Primeira tese que a gente vai ter é sobre a penhora aos domingos. A penhora aos domingos, ela pode ocorrer? Sim ou não? Depende. Como tudo no direito, depende. Depende do quê? De autorização do juiz. A casa é inviolável. Eu não posso entrar na casa de outra pessoa a não ser quando a lei permite, quando a lei estipula as suas exceções. Isso está na Constituição Federal. Perfeito? Ótimo. E aí eu tenho o quê? O próprio CPC falando dos dias em que pode ocorrer a visita do oficial de justiça. Só que ele não pode ir fora dos dias úteis, ele tem um horário para atuar. E é muito óbvio isso. Você está na sua casa, é um momento de descanso, descontração. É aquele momento em que você não está esperando algo que é ruim acontecer. Mas se o juiz permitir a penhora aos domingos, perfeito, vai poder o quê? Ou o oficial ir num domingo e num feriado e estragar o seu momento de descanso, mas tem que ter autorização, tá? Se não tiver autorização, será um ato nulo, pois é um ato que está fora dos limites legais. Pode jogar aqui para eles rapidamente, que eu falo, a gente explica um pouquinho a tese, joga aqui para vocês. Isso aí está no material, é para vocês depois olharem, tá aqui os principais artigos para você. Então, artigo 5º aqui da Constituição falando que a casa é inviolável. Temos aqui o CPC, que vai trazer o momento em que o oficial de justiça pode ir até a casa, dias úteis, às 6 às 20, e o artigo 770 da CLT, permitindo autorização aos domingos. Perfeito? Então, lembrando aí, todo mundo tem um dia de descanso. Isso para a gente lembrar das outras matérias, é o nosso DSR. A própria Lei 10.101 vai falar que o dia de descanso é aos domingos. Então, domingo é um dia que você não pode ter oficial de justiça, é o dia que, teoricamente, você não deve trabalhar e pelo menos um domingo a cada 3 você tem que descansar. Mesmo que você trabalhe aos domingos, mesmo que seja em turno, um domingo a cada 3. Não é um domingo por mês, um domingo a cada 3. Então, você trabalha 2, descansa 1. Essa é a regra máxima que você vai ter. Perfeito? Vamos lá. Próxima dica. Falando em penhora, excesso de penhora. Joga ali para eles. Perfeito. Quando nós temos uma penhora, nós temos que tomar cuidado que se a penhora ela foi além do valor que a dívida existe. Então, se nós temos um valor a mais, você vai ter aí algumas possibilidades. Reduzir a penhora quando ela for divisível, ou seja, dinheiro, substituir a penhora de um bem, se você conseguir comprovar que é menos oneroso e se estiver dentro do valor que você tem. Então, vem aqui comigo, foi lá, você está devendo 100 mil reais e o juiz penhorou a sua casa que vale 2 milhões. Tem um excesso de penhora? Sim, 20 vezes. Nesse momento, você pode pedir para reduzir a penhora? Não. A casa é indivisível. Ele não pode, vou penhorar apenas o quarto. Não. Então, se não posso reduzir a penhora, aí cabe a você mostrar outro bem a ser penhorado. O bem a ser penhorado que você vai substituir, ele tem que garantir execução. Perfeito? Então, quando você tiver aí um bem, um bem material ou divisível que for penhorado,
pode ter um excesso e, tendo excesso, você vai utilizar o quê? O embargos, a execução, para pedir a redução ou a substituição desse bem. Lembrando que, quando estamos no momento de execução, você que está devendo é meio que protegido pela lei quando existe o quê? Um excesso dentro dessa penhora, um excesso dentro dessa cobrança. A ideia é você pagar o que deve da maneira menos onerosa a você. Perfeito? Então, vimos aí excesso de penhora, vamos para a próxima dica, joga aí para eles. Sensacional! Já que estamos tratando da penhora de bens, a gente vai tratar de um dos bens que não pode ser penhorado. Vem aqui comigo. O salário, ele é irredutível, intangível e impenhorável. O que eu quero dizer com isso? O salário é um dos bens mais preciosos dentro da relação de emprego e ele não pode ser alterado, modificado para pior. Eu não vou poder utilizar o salário para, pegar o salário e utilizar ele como refém dentro da estrutura de emprego. Então, quando eu falo que o salário aí, ele não vai ser penhorado, ele é impenhorável, eu estou caracterizando o quê? Não posso utilizar o salário para pagar dívidas de outro processo. Ah, mas o salário tem natureza alimentar. Perfeito, ele tem, porque com o seu salário você vai comprar os seus alimentos, você vai utilizar ele para a sua subsistência. Perfeito, mas ele não tem a natureza alimentar que o CPC fala. Quando a gente tem aí a impenhorabilidade do salário e as suas exceções, não estamos tratando de dívidas trabalhistas. O salário ele vai ser impenhorável de maneira absoluta aí pela legislação com relação a dívidas trabalhistas. Professor, por que você deu um ênfase em legislação? Porque a doutrina e a jurisprudência estão entendendo que o salário pode sim ser penhorado parcialmente. Tá? Então, uma porcentagem do salário pode ser utilizada para pagar aos poucos uma dívida. A lei traz claramente a impenhorabilidade, mas o entendimento que está surgindo, que pode ser que vire uma lei, que mais ou menos assim que funciona, existe a lei e começa a ter um entendimento, esse entendimento, se ele for muito forte, ele se transforma numa lei. E o entendimento está bem forte no sentido de que, se o salário ele puder ser penhorado em partes, continuar garantindo a subsistência de quem o recebe e pagar a dívida que ele deve, o salário será penhorado. Mas isso é dica para você quando você estiver advogando, dando os seus pareceres. Para a prova, fique atento, não pode penhorar, perfeito? Professor, e a exceção? A exceção está falando dos alimentos que nós utilizamos quando? Quando nós temos uma pensão, essa é a maneira mais comum de se penhorar um salário. Você deve pensão e o juiz vira e fala, deve pensão para criança. Criança pode ficar sem comer? Não. Criança tem como ficar aí trabalhando? Não, é ilegal. Então, como que eu vou proteger a criança para que ela receba sempre? Seu salário não tem que cair até o 5º dia útil do mês na sua conta? Perfeito. A pensão da criança também. Eu vou descontar automaticamente do seu salário. Manda uma cartinha, né, um ofício à empresa assim, ó, empresa, eu fiz aqui, eu sentenciei e 30% do valor líquido do empregado tem que ir para a conta da mãe ou a conta do pai, vai depender aí, para a subsistência da criança. E aí, a própria empresa já coloca no sistema que do valor líquido que seria depositado, 30% vai para outra conta. E vamos lá, isso é uma briga. Por quê? Quem que vai estipular as regras disso é a própria sentença. Eu não tenho uma lei que vai tratar do que vai ser ou não penhorado para o pagamento de pensão. E aí fica uma pergunta interessante e importante para vocês. Posso penhorar para pagamento de pensão de filho o PLR, a participação nos lucros e resultados? O que você acha? Pode. Não tem nenhum óbice eu penhorar. Vou precisar apenas o quê? De uma sentença. E a sentença que fala dos valores líquidos recebíveis, ela não traz óbice. Então, tem que tomar cuidado do tipo de sentença que vai chegar,
Mas se a prova vier perguntando, posso penhorar o PLR? Pode penhorar o PLR. Por quê? Imagina você dentro do núcleo familiar em que você tem os pais e o filho. Quando um dos pais recebe PLR, esse dinheiro indiretamente entra no núcleo familiar para os filhos. Então, se o pai tem que pagar a pensão, vai ter que dar o dinheiro do PLR para os filhos, mesmo que não esteja naquele núcleo familiar ali direto, né, que eles não morem juntos. Então, tá aí para vocês, pode ter a penhora do salário? Sim, com a única exceção da pensão para pagamento. A regra de penhorar salário para pagamento de outras verbas não pode. Joga aqui para eles. Temos aí o CPC, falando da impenhorabilidade. Temos duas OJs do TST com relação a isso. Perfeito? Então, cuidado aí com a possibilidade de penhora ou não dos salários. Massa falida na execução. Essa aqui, vou tomar um minutinho a mais da sua atenção, porque é uma questão chata, mas ao mesmo tempo óbvia. A partir do momento que eu tenho uma empresa em recuperação judicial ou massa falida, eu tenho o quê? Empresas que não suportaram os ônus do dia a dia. Elas não tinham planejamento e ou estão tentando se recuperar e voltar ao mercado, ou elas faliram. E eu estou tendo que verificar tudo que elas têm e pagar de acordo com que a lista de credores e as suas classes. Primeiro as classes que têm uma preferência e aí a gente vai partindo de classe a classe. Perfeito? Perfeito. Professor, preciso saber as classes de cor? Óbvio que não está na lei, tá? Então, numa aula que eu falo lá no começo sobre marcação de vade-mecum, eu trato aí da lei de falência. Quando a gente fala da massa falida, pessoal, a gente tem que lembrar o quê? Das classes. Quando eu falo da recuperação judicial, a gente tem que lembrar o quê? O objetivo dela. O objetivo da recuperação, vamos tratar esse primeiro, não é o permitir que a empresa tenha uma saúde econômica viável que possa permitir o seu retorno ao mercado de trabalho? Então, eu utilizei permitir por uma questão óbvia. Eu vou ter que fazer de tudo para que a empresa pague a quem deve e consiga, ao mesmo tempo, manter o seu quadro de funcionários e a sua prestação de serviço. Então, eu tenho aí 3 obrigações dessa empresa para que ela o quê? Consiga estar nessa recuperação. Eu tenho aí pessoas que a empresa deve dinheiro. E a empresa, todo mundo entrou na recuperação judicial e estão num plano de pagamento. Aí vem um espertinho e a ajuização. A empresa, quando tem uma ação, ela já tem um gasto com advogado, ok. Aí ela tem gasto se perder com custas e com depósito recursal. Se houver aí recurso. Se não houver recurso, eu tenho o quê? O pagamento da execução. Pensa comigo, para que serve o depósito recursal? Garantia da execução. Só que eu estou falando de uma recuperação judicial em que a empresa ela está mal das pernas. E aí? Eu estou falando de uma massa falida, em que a empresa faliu. Eu não posso fazer com que a empresa tire dinheiro que está dentro de um plano para pagar algo que não foi visado no plano. O que vai acontecer? O plano, quando ele é feito, ele vira e fala, vai pagar isso, aquilo, e vai organizando. Eu vou pagar em 20, 10, 15 anos com deságio tal e pronto. Ele trabalha o quê? A estrutura da empresa, verificando o que ela vai ter de lucro nos próximos anos e como que ela pode pagar. Se eu entrei com uma ação e eu vou lá e coloco esse depósito recursal para ela pagar, isso atrapalha todo o plano. Quando a gente lembra aí dos grandes planos de recuperação judicial, a gente tem aí o maior do Brasil hoje em dia, e eu participo dele, eu fico muito feliz, a gente está falando em bilhões de reais. Tudo bem. Mas quando a gente está tratando de um plano e a gente tem que entender que a regra é geral, uma empresinha que ela tem um faturamento anual de 100 mil reais, né? Então dá quase um faturamento mensal de 10 mil reais, ela ter que desembolsar 10 mil reais para pagar o depósito recursal, ela o quê? Se desestabiliza. E ela já está desestabilizada. Por isso que a
própria lei já traz aí essas exceções para pagamento. Então pode jogar para eles. Quando nós temos a massa falida em específico, a súmula 86 do TST já trata que não sofre de exceção por falta de preparo, custas e depósito recursal. E, ao mesmo tempo, não está sujeito às multas. Vamos lá. Para você que está estudando, e eu falei sobre recuperação judicial, artigo 899 da CLT. Para a gente que está verificando aqui essa questão do porquê que não pode, já verificamos por que eu não tenho que pagar preparo. E por que eu não tenho que pagar custa ou multas? Por óbvio. Se eu estou em falência ou recuperação judicial, é óbvio que eu não te paguei. E não é que eu não te paguei porque eu não queria, eu não te paguei porque eu não podia. Então eu não tenho como pagar na primeira audiência, e aí seria um absurdo eu não ter como pagar e eu aplicar uma multa do 467? Da mesma maneira, eu não te paguei nos 10 dias após o término do contrato, pois eu não tinha dinheiro. Então, eu não vou ter aplicação de multa. Por quê? Não é que a gente está tentando ser bonzinho, não. A gente está tentando fazer com que todos que estão dentro dessa massa falida não sejam prejudicados, ou sejam prejudicados em uma menor potência e de maneira igual. Eu quero proteger a todos que ela deve dinheiro. Porque pensa comigo, se for o que chega primeiro, vai ser o que tem o melhor advogado, vai ser o que tem ali algum contato e sabe como trafegar por esses meios. E às vezes a pessoa que mais precisa de dinheiro não tem esses contatos. Então, para ficar justo com quem deve receber, a lei faz com que todos estejam na mesma posição. Perfeito? Vamos para a próxima? Vem aqui comigo. Joga para eles. Manutenção do plano de saúde, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Ao mesmo tempo, vem comigo, que isso aqui é chatíssimo, isso é uma realidade. Uma pessoa se aposentou por invalidez, ela se aposentou porque quis? Não. Uma pessoa que está em auxílio-doença, ela está lá porque quis? Não. E aí, a gente tem que lembrar e se colocar na pele daquele empregado que vai lá todo dia, o quê? Eu estou falando daquelas pessoas honestas, tá, pessoal? Não estou falando quem está tentando burlar o INSS, esse daí tem que ser penalizado. Mas imagina que você está doente e a empresa tira seu plano de saúde. Pô, se você está afastado por auxílio-doença, se você está afastado por invalidez, quer dizer que você tem um problema físico ou talvez mental. E dessa maneira você precisa de acompanhamento médico. Você vai precisar comprar remédio. Você precisa do seu plano de saúde, senão você vai ficar o quê? 100% dependente do SUS. Então a manutenção aí é por um motivo óbvio. A pessoa está precisando utilizar o plano de saúde, eu tenho que manter. Por que que é ruim? Porque eu, nas empresas que eu atuo, tem uma que tem uma pessoa aposentada por invalidez há mais de 7 anos. 7 anos. E há 7 anos, a empresa está mantendo o plano de saúde dela e dos 3 filhos e do marido. Então, nós estamos mantendo 5 planos de saúde e a pessoa não trabalha. É ruim? É. Mas a gente não pode o quê? Prejudicar a pessoa. A pessoa trabalhou muito ou pouco tempo, ela não queria ter essa aposentadoria por invalidez, ocorreu e a empresa vai ter que manter. Professor, eu ouvi falar que são 5 anos. Não, a prescrição para quem está aposentado por invalidez tem 5 anos. É a mesma prescrição de todo mundo. Você está aposentado por invalidez, você quer brigar, entra na justiça. Ah, mas meu contrato está suspenso. Sim, está suspenso se você quiser ser ajuização. Não tem aí uma regra que vai suspender a prescrição, interromper a prescrição. Ah, professor, mas depois de 5 anos aposentado por invalidez eu posso demitir, né? Não tem local nenhum falando nisso. Muito pelo contrário, eu tenho o quê? A suspensão do contrato que apenas permite a demissão por justa causa. Então, preste atenção, cuidado para não cair nessas ideias que as pessoas vão tratando, nesse folclore popular trabalhista, que as pessoas têm ideias que surgem do nada. Aposentado por invalidez, vai ter a manutenção do plano de saúde até o fim, ou até ele morrer, ou até ele não estar mais inválido, e não são 5 anos para eu poder rescindir o contrato. Vamos lá, mais uma dica, joga aqui, já que estamos falando de suspensão, vamos falar da suspensão do empregado para inquérito de apuração de falta grave? Como que funciona isso? Vamos lá.
O inquérito para apuração de falta grave é uma ação judicial que eu vou utilizar para dar uma justa causa em empregados estáveis. Só que eu posso agir sem que a lei tenha aí uma intenção? Não. Então eu vou aplicar a justa causa nos meus empregados. Quando a lei trata que eu preciso do inquérito, eu utilizo o inquérito. A lei trata do inquérito para 3 possibilidades. O decenal, o membro curador do FGTS e o dirigente sindical. São as 3 possibilidades legais que eu tenho para o inquérito. Por quê? A justa causa já é um momento traumático. Eu ter que ajuizar uma ação para aplicar a justa causa, isso aí é horrível. Eu vou ter que pegar a pessoa, suspender a pessoa, pegar tudo, ajuizar uma ação, esperar o juiz decidir sobre essa questão. Então fica se alongando uma decisão ruim, fica se alongando um clima ruim entre as partes. Mesma coisa que você está lá, viu seu marido te traindo e em vez de você largar ele, você vai fazer almoço para ele. Fica gostoso? Não. Certeza que você vai colocar um temperinho especial nesse almoço. É o que o empregador quer fazer com o empregado quando vai aplicar justa causa. Mas a lei trouxe essas 3 possibilidades. Eu preciso. Como que funciona? Eu já falei, né? Eu vou suspender o empregado, a suspensão por lei é ter até 30 dias, e no período dessa suspensão eu ajuizo uma ação. Eu, empresa, ajuizo uma ação contra o empregado requerendo a justa causa, a rescisão contratual por justa causa. E eu vou mostrar todos os documentos e tudo que eu tenho ao juiz para que ele aplique a justa causa. Por ser um procedimento especial, um rito especial, eu posso ter 6 testemunhas. Então, muito mais que o normal de 3, é o dobro, tá? 6 testemunhas por parte, pelo autor, que vai ser a empresa, e pela ré, que vai ser o empregado, a empregada. Da decisão pode ter recurso normal, recurso RO e assim vai. Se o processo for procedente, como quem ajuizou foi a empresa, eu dou a justa causa ao empregado. Se o processo for improcedente, o empregado ele retorna ao trabalho. E aí, se a justa causa, se a ação for procedente, o período todo que a ação ficou vai ser considerado suspensão do contrato, porque eu não pago salário, não considera-se tempo de serviço. Então o empregado não podia trabalhar porque estava na ação e ele ficou lá. Mas se for improcedente a ação, esse período do empregado aí, da ação, é de interrupção. Ou seja, eu recebo o salário, eu, empregado, e conta como tempo de serviço. Ou seja, se a ação demorou 2 anos, eu vou receber 2 anos de salário no meu bolso. Então, essa é uma ação que vai verificar exatamente se a justa causa ela foi ou não aplicável. E aí uma pergunta importantíssima que me fizeram, eu achei muito legal. A OAB, se fizer isso, pode ser pegadinha as pessoas. Eu for ajuizo o inquérito para apuração de falta grave no empregado e essa ação é procedente. Transitou em julgado, o empregado é demitido por justa causa. E o empregado vai lá e vai ajuizar uma ação. Pode? Pode. O inquérito vai tratar apenas a justa causa. E nessa ação, o empregado pede horas extras, intervalo, vale alimentação, insalubridade e reversão da justa causa. O que acontece? Eu tenho uma preliminar de coisa julgada. Já foi julgada a justa causa, eu não posso reverter. Foi o próprio judiciário que aplicou. Então, fique espertos aí com isso, porque pode o empregado, depois do inquérito, ajuizar uma ação? Pode, para pedir tudo, menos o que foi tratado na ação de inquérito, que é a ação para aplicação da justa causa. Perfeito? Joga aqui para eles. Trouxe aqui artigo 494 da CLT, trouxe a súmula 379 do dirigente sindical, 197 e a súmula 403 do STF, que fala do prazo decadencial. Lembrando, eu tenho um prazo decadencial da mesma maneira que eu tenho decadencial no mandado de segurança e que eu tenho na ação rescisória. Perfeito? Pessoal, essas foram as dicas desse bloco. Temos mais blocos por aí. Espero que estejam gostando. Qualquer dúvida, vem falar comigo, tá bom? Beijão!